Bom dia, sétimo ano! Hoje é dia 22 de setembro, nós estamos aí na semana 3 do PET 4. Espero que você esteja com os seus pets em dia, resolvendo tudo, e assim que terminar, envie a foto para a gente poder registrar e marcar um xizinho na planilha, para a sua planilha ficar bem legal. Vamos lá? Não vamos demorar muito hoje não, que o nosso texto hoje está um pouquinho grande, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a organização e o poder aqui na América Portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação da sociedade colonial brasileira e nós vamos discutir algumas questões. Vamos lá? Tem o texto que você viu aí, que você precisa ler, porque as respostas estão nele. E, independente disso, tem também as indicações de texto e de vídeo que eu sempre passo para vocês estudarem e ampliar o seu conhecimento, certo? Número 1 está muito simples, pessoal. A representação abaixo está de acordo com o texto e é o que? Ok? Tá aí o mapa. Nós vamos lá. Que sistema de ocupação o território da América Portuguesa representa na imagem? Igualzinho da aula passada, né? O nome está ali no texto, eu não vou repetir porque senão você vai ficar me ouvindo e só copiando. Então, os portugueses, o rei de Portugal, não tendo como colonizar o Brasil, ele dividiu nessas grandes faixas aí, ó, como vocês estão vendo, nessas grandes faixas, gigantescas aliás, e distribuiu aos nobres portugueses para que pudessem colonizar e ocupar o território, certo? O nome está aí no texto, tem que voltar para ler, tá bom? Para responder. Na letra B, fala um pouco da intenção de Portugal ao promover esse sistema em terra brasileira. Nós vamos pensar rapidinho numa seguinte situação. Imagina que você comprou um lote lá longe, que você mal tem condição de ir lá, você não está afim de ir lá, um lugar bem perdido para lá. Bom, mas aí o tempo passa, você nunca foi lá, nunca preocupou em cercar o seu lote, você nunca se preocupou em pedir alguém para olhar, pedir um bom vizinho, pedir alguém para de vez em quando dar uma olhadinha, fazer uma capina, você simplesmente largou para lá o seu lote. Uns 10, 15 anos depois você resolve, precisando de um dinheirinho, vou lá ver aquele lote e vou vender. Você chega lá, tem o quê? Tem uma casa. Alguém já ocupou aquele espaço e muito provavelmente já ganhou na justiça, inclusive, o direito de ficar com aquele pedaço. Você simplesmente perdeu. É assim que acontecia também com as nações que navegavam e encontravam territórios novos, né? Se Portugal não ocupasse esse território, e você vendo aqui no mapa, é imenso. Se não ocupasse esse território, obviamente franceses, ingleses e os holandeses que ficavam esperando uma brecha para poder ocupar algum território que alguém já tinha tomado posse, como no caso de Portugal, Portugal simplesmente perderia, certo? Esse é um dos motivos, certo? Que levou Portugal a criar esse sistema, porque não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha estrutura, o rei não tinha como sustentar essa colonização. A solução, então, foi dividir para pessoas. Essas pessoas deveriam, em tese, ocupar o território, criar cidades, criar espaços de produção, mandar 10% para o rei ia ganhar sem fazer nada e ainda ia proteger o território. Bom demais, né? Também queria ser rei desse jeito. Bom, mas alguma coisa deu errado. Os motivos que levaram esse sistema a fracassar. Gente, olha aqui. Olha o tamanho disso. Isso é imenso. O território brasileiro ocupado por Portugal é imenso. Então, por que isso não tinha como dar certo? Primeiro que eu já comentei com vocês, os chamados capitães donatários que ganharam essas terras, eles não tinham estrutura econômica, dinheiro para poder investir e ocupar de fato. Não tinha estrutura, não tinha estrada, você tinha que atravessar mata, subir serra, tudo na base do pé, andando a pé, você tinha que enfrentar os indígenas que resistiam, então muitos agradeceram demais ao rei, muito obrigado. E detalhe, era hereditário, o pai morria e essa terra ficava para os filhos dele. E a ideia era ficar por um bom tempo, mas não deu certo, né? Alguns nem aqui vieram, certo? Bom, essa foi a letra B, certo? Essa era a intenção. Aliás, a letra C. Identifique os nomes dos únicos nobres portugueses que tiveram sucesso. Volta lá no texto que você vai descobrir o nome deles, tá bom? Se você não encontrar o nome especificamente do capitão, eu passo para vocês depois na chave de correção e também nos textos que eu indiquei, tá aí na descrição do canal, tá lá no grupo do WhatsApp, tem o nome deles, ok? Vamos lá. Redija um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena escrava por humanos da África. Bom, quando você chega, ocupa um espaço, no caso os portugueses chegaram e ocuparam, eles precisavam de gente para desenvolver e trabalhar nessa colônia. Quem? Ninguém quer trabalhar de graça, óbvio que não.
os povos indígenas já estavam aqui. Então era muito mais fácil, por exemplo, eles pegaram os indígenas que já estavam aqui e forçá-los a trabalhar. Só que deu dois probleminhas. Primeiro, a Igreja Católica, com o tempo, começou a criar caso com a escravização dos indígenas e começou a proibir ou dificultar demais a escravização dos indígenas. Não estava legal. E outra coisa, pessoal, o sistema de produção europeu, de construção, métodos de construção, trabalho com lavoura, com plantações, e fábricas não tinha, mas assim, uma produção mais em grande escala, não era o mesmo modelo de economia dos indígenas, né? Eles eram comunitários, eles plantavam pequena agricultura, eles caçavam, coletavam, as construções eram bem mais simples. É óbvio que eles não tinham nem experiência e nem, digamos, condições, né, de fazer esse tipo de trabalho. Acabou que não deu muito certo. Eles também fugiam e resistiam muito. A ideia, então, foi escravizar os africanos. Os africanos já eram dominados pelos colonizadores, pelos portugueses, que tinham várias colônias na África, então vamos lá, vamos trazer esse povo para cá e forçá-los a trabalhar. Muitos foram trazidos em barcos, em navios que a gente chama de tumbeiros ou negreiros, e para cá vieram contra a vontade, obviamente, para serem escravizados aqui no Brasil. E foram muitos. Além do mais, pessoal, é bom lembrar que essa viagem ou essas buscas de navio, elas eram altamente rentáveis para os chamados traficantes de escravos. Eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, você entendendo um pouquinho disso no seu texto também, então, a explicação, você consegue tranquilamente fazer o seu texto. Semana que vem é a última do PET, é a semana 4. Por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Um grande abraço, vá lá para o seu cantinho de estudo, estude, acesse os textos, veja os vídeos e faça as suas atividades, tá bom? E mande para mim que eu estou esperando você. Grande abraço.